Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de equilíbrio químico, tá? Ou seja, o equilíbrio de uma reação química. E se a gente vai falar de equilíbrio, a gente tem que falar do critério de equilíbrio e, antes disso, do critério de espontaneidade. Tá? Vamos lembrar que numa reação química a gente tem a variação do número de mols dos compostos, certo? Por conta disso, a gente já viu que o potencial químico vai ser a chave para tratar esses sistemas. Tá? Quando a gente coloca moléculas em contato, elas têm potencial para reagir. Em alguns casos, a gente não observa essa reação ocorrendo, normalmente por efeitos cinéticos. Tá? Aqui a gente vai ignorar esses efeitos cinéticos, a gente só vai pensar em reações espontâneas, né, que podem ocorrer, né, dentro de um tempo infinitamente longo. Tá? A gente vai ignorar efeitos cinéticos. A parte de efeitos cinéticos fica para outra disciplina. Tá? A gente vai considerar uma reação reversível inicialmente, de A dando B. Para a termodinâmica, toda reação é reversível. Tá? Pode ser, né, como eu já mencionei anteriormente, que a formação de B em A seja tão fraca que a gente possa assumir que a reação é direta e não ocorre a inversa. Mas, estritamente para a termodinâmica, toda reação é reversível. Tá? Nessa reação de A dando B, para cada molécula de A que é consumida, uma molécula de B é produzida. Isso gera uma proporcionalidade e a gente pode pensar numa variável para lidar com o caminho, né, com o andamento da reação. Essa variável é chamada de grau de avanço. Ela tem outros nomes também, tá? Coordenada de reação. Aqui eu vou chamar de grau de avanço. Tá? Então a gente vai considerar um número infinitesimal de moléculas A que está reagindo. Vamos dizer que essa variação infinitesimal seja dada por d epsilon, tá? Epsilon para a gente vai ver que é o grau de avanço. A variação infinitesimal do número de mols de A seria D de Na, certo? Dessa forma, a variação do número de mols vai ser menos o quanto reagiu, né? Menos D epsilon, certo? Já para B, o número de mols infinitesimal do composto B, a variação dele vai ser igual justamente ao grau de avanço. Então, se a gente integrar essa equação, a gente vai perceber, essas duas equações no caso, que a variação do número de mols de A vai ser menos epsilon e a variação do número de mols de B vai ser epsilon. Digamos que no início a gente tem um número de mols de A inicial e um número de mols de B inicial. Normalmente a gente vai considerar zero para os produtos, tá? Então daqui a gente consegue tirar uma expressão, ó. Dessas duas aqui a gente consegue tirar uma expressão. O número de mols de A vai ser o número de mols de A no início menos o quanto está reagindo, certo? E o número de mols de B vai ser o número de mols de B no início mais o que está sendo formado. Então, o grau de avanço está diretamente ligado ao quanto a reação andou. Tá? Então, dada essa reação, se a gente tivesse inicialmente 2 mols de A e nenhum mol de B, e soubesse que a reação avançou até que 1,5 mols foram consumidos, tá? Significa que no final a gente vai ter 0,5 de A e 1,5 de B. Né? Por que 0,5? Eu tinha 2, consumi 1,5, deu 0,5. Tá? Tá aqui a fórmula que eu mencionei no slide anterior. E aplicando os valores, a gente chega exatamente, né, no número que está aqui. Tá? Então, sabendo agora que a gente pode escrever as nossas reações químicas com grau de avanço, o próximo passo, né, é pensar quando que uma reação química tem potencial para acontecer e quando ela para. Tá? Aqui a gente vai assumir que as reações ocorrem a TIP constante. Então, nosso critério de espontaneidade, né, vai ser o mínimo da energia de Gibbs. Tá? Então, o que leva uma reação a ser espontânea?
segundo a segunda lei da termodinâmica, né, e os critérios de espontaneidade que vão levar a isso. Pensando numa reação mantida a temperatura e pressão constante, a gente sabe que o critério vai ser o mínimo da energia de Gibbs. Certo? Que vai chegar ao equilíbrio quando dg for igual a zero. Tá? Então está aqui o nosso critério de espontaneidade, que também vai servir como critério de equilíbrio. Quando é que vai ser um critério de equilíbrio? Quando dg, a T constante, for igual a zero. Tá? Então vamos pensar no nosso sistema, né? Que está a T constante. Então o número de mols de A e de B que vão variar aqui. Então a gente tem que a dg vai ser o potencial químico do composto A vezes a variação no número de mols de A mais o potencial químico de B vezes a variação do número de mols de B. Essas variações todas infinitesimais. Tá? E mais do que isso, eu já vi que dNA era menos dϵ, menos o grau de avanço. E que dNB era mais o grau de avanço. Opa! dϵ. A gente viu anteriormente. Então, a gente pode substituir na equação aqui, né? E chegar no nosso critério. Na nossa descrição da energia de Gibbs. Se eu tirar a derivada de G com epsilon, mantendo a temperatura e a pressão constante, essa derivada, certo? A derivada de G com o grau de avanço, mantendo T e P constante, ela vai ser, neste caso, para essa reação, potencial químico de B menos potencial químico de A. Certo? Se essa derivada for zero, a reação está em equilíbrio. Se essa derivada for negativa, tá? O que indica? Isso indica, né, que μB é menor do que μA. Então, a gente vai migrar, né, no sentido de igualar essas duas, ou seja, a gente vai diminuir a quantidade de A e aumentar a quantidade de B, ou seja, a reação direta vai ser a espontânea. Agora, se essa diferença é positiva, eu tenho que μB é maior do que μA. Então, a gente vai migrar na direção de diminuir μB e aumentar μA, tá? Atingir o equilíbrio. Então, a reação inversa é que vai ser espontânea, tá bom? Vamos olhar. A gente já definiu aqui isso daqui. E a gente pode dizer, então, que o ΔG de reação, tá, é justamente essa derivada. Quando o ΔG de reação for igual a zero, significa que a derivada é igual a zero, a reação está em equilíbrio. Quando essa derivada era menor do que zero, ou seja, o ΔG de reação também é menor que zero, a reação direta é espontânea. Porque esse ΔG está negativo, indicando que eu vou seguir abaixando o meu ΔG de reação. Sempre quero ir para o mínimo. Tá? Agora, se o ΔG for maior do que zero, eu vou caminhar no sentido inverso da reação. Esse sentido que vai ser o espontâneo, porque eu preciso baixar o meu ΔG. A gente pode observar isso nesse gráfico que foi tirado do Atkins de Paula, tá? De Físico-Química. A gente tem aqui a energia de Gibbs e aqui o grau de avanço, tá? Aqui no livro, né, ele estava usando Xi como a variável do grau de avanço, a gente está usando epsilon. É só um detalhe, tá? Então, reparem, neste pontinho aqui, a derivada, certo? É negativa, ou seja, a inclinação aqui nesse ponto, da tangente a esse ponto, é negativo. É sinal de que a reação vai andar no sentido direto. Nesse outro ponto, a inclinação é positiva. Então, a reação vai andar no sentido inverso. E exatamente nesse ponto, ela é zero. A derivada vai ser zero. Então, ele está no mínimo e a reação vai atingir o equilíbrio. Tá? A gente poderia enxergar isso, claro que é um exagero, né? Se eu colocar uma bolinha, né, aqui, ela vai descer.
Claro que ela desceria e até estabilizar demoraria, mas não é esse o caso. Mas aqui a bola desce, então desce no sentido direto. Aqui ela desce no sentido inverso. Aqui ela fica parada. Tá? A gente pode expressar a espontaneidade de uma reação química, a temperatura e pressão constantes, através do ΔG de reação. E aí, a gente pode classificar essas reações como reação exergônica, certo? Reação endergônica e reação em equilíbrio, através daqueles sinais. A exergônica indica que reações são espontâneas que podem impulsionar outros processos. Tá? Então, a reação direta é espontânea, então é isso que a gente quer, né? Então, por exemplo, reações de oxidação de carboidratos nas células são reações espontâneas. Tá? Elas servem para a gente aproveitar a energia dessas reações. Agora, reações endergônicas, elas precisam consumir trabalho para reagirem no sentido que a gente quer. Porque uma reação endergônica é aquela que naturalmente, espontaneamente, é a reação inversa que vai ocorrer. Se eu quero que a reação direta ocorra, eu tenho que exercer trabalho. Certo? Nesse caso, a gente pode falar de reações, por exemplo, de eletrólise de água. Se a gente tiver água, né, e realizar a eletrólise, a gente tem que dar um trabalho elétrico ali para justamente quebrar essa molécula de água. Então, agora a gente pode começar a falar da descrição do equilíbrio, tá? E a gente vai associar a energia de Gibbs de reação, tá, com o chamado quociente reacional, que a gente vai chamar de QR. Não confundir com calor aqui não, tá? QR é só porque eu estou chamando de quociente reacional, tá? Quando a energia de Gibbs de reação é zero, a gente tem o equilíbrio, né? Quanto ΔG de reação é igual a zero, a gente tem o equilíbrio. E aí, o QR se iguala à constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio nada mais é do que o quociente reacional no equilíbrio. Tá? Vamos pensar que a nossa reação aqui de exemplo, né, A dando B, reação reversível, ocorre em fase gasosa. Tá? E que ambos são gases ideais. Então, ΔG de reação vai ser, como a gente já viu, MB menos MA, certo? O potencial químico de um gás I numa mistura de gases ideais, ele é dado pela fórmula 12, né? O potencial químico dele vai ser o potencial químico no estado de referência mais RT ln da pressão parcial desse gás sobre a pressão no estado de referência. Aqui a gente está usando já como estado de referência o estado padrão que foi mencionado no vídeo anterior, tá? Então, essa fórmula é calculada na temperatura do sistema, tá? E, né, o estado padrão também é na temperatura do sistema, só que na pressão igual a 1 bar. O P0 aqui vale 1 bar, tá bom? Daquela fórmula a gente vai ter tanto, né, a fórmula para o gás A quanto para o gás B, e a gente pode calcular, então, o nosso ΔG de reação, né? Ele vai ser, ó, a diferença de MB menos MA. Então, a gente vai ter um termo relacionado aos potenciais químicos do estado padrão. Vai ser essa primeira parcela aqui. E depois vai ter RT, LN das pressões parciais, né? No caso, as pressões do estado padrão vão cortar. Tá? Essa primeira parcela eu vou chamar de ΔG de reação do estado padrão, o que faz sentido, né? Porque o ΔG de reação, para essa reação, é justamente MB menos MA. Se ela ocorrer no estado padrão, eu vou entrar com o potencial químico desse estado padrão. Tá? Então, isso aqui está coerente. E eu vou chamar de essa razão aqui das pressões parciais justamente de quociente reacional. Então, chego na equação 16. Tá? Então, para a reação de exemplo, o quociente reacional é a razão da pressão parcial do produto sobre a pressão parcial do reagente. Tá? Esse quociente reacional ele vai variar de 0 até infinito. Certo? Porque quando PB for 0,
isso aqui tudo vai dar zero, só vou ter A no sistema. Agora, quando eu não tiver mais A no sistema, o PA vai ser zero, isso aqui vai tender a infinito. Tá? Então, a gente sabe que o QR varia de zero até infinito. Tá? E, como eu já falei, o ΔG de reação de estado padrão é definido dessa forma. E a gente já viu anteriormente que a gente pode calcular esse ΔG de reação no estado padrão a partir, por exemplo, das reações de formação ou das reações de combustão. Tudo que a gente viu de lei de Hess também é válida aqui. Tá? E reparem, a gente precisa desse estado padrão para justamente ter um ponto de partida. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Tá? Normalmente, esses ΔGs de formação de combustão, eles são tabelados na temperatura de 25 graus Celsius. Agora, se o sistema estiver em outra temperatura, a gente precisa corrigir o valor desse ΔG de reação. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Quando a gente está exatamente no equilíbrio, o ΔG de reação se torna nulo. Aí a gente fica com essa expressão aqui, e o QR, que a gente já viu, se torna o K, porque o K nada mais é do que o quociente reacional quando a gente atinge o equilíbrio. E quando a gente atinge o equilíbrio, a gente não observa mais nenhuma modificação no sistema. Tá? Pelo menos macroscopicamente falando. Então, eu posso isolar o meu ln de K, né? Eu jogo o ΔG para o outro lado, divido dos dois lados por RT, certo? E a gente chega à expressão, ó, que o ln da constante de equilíbrio vai ser menos ΔG de reação no estado padrão sobre RT. E essa constante de equilíbrio, a gente já viu que é o quociente reacional no equilíbrio. E o quociente reacional para a reação que a gente está falando vai ser a pressão parcial de B sobre a pressão parcial de A no equilíbrio. Tá? A equação 19 é um caso particular das equações mais importantes da equação de termodinâmica química. Tá? Ela estabelece a conexão entre os dados termodinâmicos de tabelas, no caso, os dados de estado padrão, com a constante de equilíbrio químico. Tá? Bom, pessoal, quando o ΔG do estado padrão é maior do que zero, a constante de equilíbrio é menor do que 1. Vamos provar isso. Já falei para vocês que o ln de K é menos ΔG de reação no estado padrão sobre RT. Se esse ΔG é maior do que zero, certo? Se o ΔG é maior do que zero, o ln de K vai ser menor do que zero, então o K vai ser menor do que 1. Tá? Indicando que no equilíbrio, a pressão parcial do componente A é maior do que a pressão parcial do componente B. Significa que a gente não vai reagir tanto. Tá? Então, o equilíbrio vai favorecer, na verdade, o reagente a ficar no sistema. Tá? Agora, quando o ΔG é negativo, a constante vai ser maior do que 1, indicando que no equilíbrio a pressão parcial do componente A é menor do que a do componente B. Tá? Isso favorece a formação do produto. A gente viu esses exemplos simples e a gente pode generalizar, mas isso fica para o próximo vídeo. Até mais.